Bem-vindos ao Futsal Forum, mais uma conversa aqui no nosso site. Desta vez temos cá connosco o Adriano, que já jogou. Bem-vindo, Adriano, primeiro de tudo. Já jogou futsal, hoje é treinador. É o primeiro que nós trazemos aqui que foi jogador e que é treinador. Pá, quando eles vêm cá, eu costumo sempre dizer que era bom que os jogadores ficassem na modalidade. Pá, tu és o primeiro nosso convidado que foste jogador e que agora és treinador. Se calhar a nossa conversa vai ser um bocado diferente da que eu tive com os outros, que se calhar vou abordar contigo outros assuntos que não abordei com eles, não é? Porque eles não têm a experiência que tu tens enquanto treinador. Mas antes disso, nós aqui gostamos de saber, pá, como é que o pessoal... Tu entraste no futsal, de certeza que no Brasil aquilo, logo de pequenino, se joga logo futsal e já há muitos anos, não é? Como cá em Portugal. Pronto, nós queríamos saber um bocadinho a tua história, onde é que jogaste lá e depois como é que vieste para cá. Pá. Antes de mais, obrigado pelo convite, Luiz, obrigado pela Futsal Forum. A minha história começa no Brasil, muitos anos atrás, com 7, 8 anos de idade, a gente chama a categoria fraldinha no Brasil. Comecei a jogar futsal. Uma longa caminhada até chegar aqui em Portugal, mas é muito gratificante ver todo esse processo de crescimento, porque eu acredito que passo a passo o futsal sempre cresce. Talvez não cresça com o intuito de muita gente que acha que tem que ter o mesmo crescimento do futebol, mas há muitos anos atrás comecei no Brasil, novo, e foi a melhor oportunidade, a melhor escolha ter dado continuidade no Mas futsal. alguma vez experimentaste o futebol de 11 ou só jogaste futsal? Federado não, nunca fui federado. No Brasil tem um processo que é diferente, ou era diferente. Os jogadores jogavam as duas modalidades, os jogadores não, os atletas, né, jogavam as duas modalidades até um certo ponto, até os 15, 16, depois optavam forçosamente pelos clubes, ou uma modalidade ou outra, ou futsal ou futebol. Eu só quis optar. Tu só ficaste no futsal? Só quis optar pelo futsal, e até porque era mais vantajoso, o futsal era muito apoiado a nível escolar e isso me dava uma continuidade que era aquilo que eu queria atingir. Então, para mim foi uma boa escolha. E como é que tu vieste para Portugal? Com que idade tu chegaste cá? Cheguei em metade de 93, com praticamente 20 anos, faltava 5 dias para completar 20 anos. Cheguei em Lisboa, fiz algum período de experiência no Eiras, depois no Sporting, com Orlando, e dezembro, mais ou menos em dezembro, foi quando acertei o primeiro contrato com o Miramar, o saudoso Zé Leite, que deixa saudades, como é óbvio. Mas tu vieste logo, quando vieste para o Miramar, logo para a equipa A, porque na altura havia a Juventude Miramar. Exatamente. Fiquei praticamente 2, 3 anos no Juventude Miramar. No terceiro ano que eu já fazia os dois escalões, as duas equipes. Depois teve a fusão do futebol 5 com o futsal. Aí no meu quarto ano aqui em Portugal, só fiquei no Miramar, já não estava mais no Juventude. Tive esse processo também de Juventude Miramar, que as condições eram maravilhosas, todo mundo sabe, né? A Juventude Miramar era um time profissional praticamente, e éramos tratados como profissionais. E eu queria abordar contigo, mas se calhar um bocadinho mais para a frente. Quando acabarmos o teu percurso, eu vou voltar outra vez à Juventude Miramar e se calhar à importância de haver equipas satélite e isso, já mais a tua opinião como treinador do que como jogador. Mas e depois do Miramar, para onde é que tu foste? Fiquei 4 anos em Portugal, o último ano no Miramar, onde a gente conseguiu ganhar todos os títulos a nível de futsal. Depois eu ingressei para a Itália, e foi em 97, metade de 97, temporada 97-98. Fui para a Reggio Calabria, meu primeiro ano, só tinha 4 estrangeiros na Itália, foi uma experiência... No campeonato todo? No campeonato todo. Eram 3 brasileiros, mais um croata e
mais um esloveno. Cinco estrangeiros. No campeonato todo. Isso há 18 anos, mais ou menos. É lógico que me deparei com uma outra realidade. Estava acostumado com o futsal de Portugal, estava acostumado a ter o alicerce de grandes jogadores ao meu lado, né? O meu último ano tinha um leque de jogadores que era fenomenal, era espantoso. Não só os portugueses, mas os brasileiros tinham uma qualidade tremenda. E depois, na Itália, só podia jogar um estrangeiro, com um nível muito mais baixo, né? Muito mais baixo. Então, a responsabilidade ajudou o meu crescimento como jogador. Isso foi importante. É lógico que você chega não falando nem bola em italiano, uma língua totalmente diferente, tem esses entraves que custa adaptação, muito. Né? A adaptação custou muito, até porque 4 anos em Portugal me senti em casa. Sim, a língua também ajuda. A língua, os companheiros, a cidade, tudo ajudou, né, para minha adaptação em Portugal. Já me senti em casa e quando houve essa fusão de futsal com futebol 5, também tive que tomar opções e essa foi uma opção também gratificante, ter ingressado na Itália. E quanto tempo é que estiveste lá? Então? Tive 3 anos na Itália. E depois voltaste? Voltei. O último ano eu fiz em Bérgamo, no norte da Itália, também foi uma experiência muito gratificante. Aí recebi o convite do Famalicense, que era o treinador Gabriel. Como eu tive boas experiências aqui, a minha opção foi voltar para Portugal. E daí fiz 2 anos consecutivos no Famalicense. E depois? Depois do Famalicense, voltei para o Miramar, com uma outra realidade. O Miramar já não tinha aquele poderio financeiro para ter grandes jogadores, a estrutura já estava abalada nesse sentido, né? Sempre com a paixão do Zé Leite, mas sem a estrutura e para poder lutar por títulos ou ir caminhar nessa direção. Fiquei mais um ano no Miramar, depois eu voltei para o Famalicense. Fiz uma pré-época excelente, com alguns problemas financeiros, porque eles não tinham ainda feito os pagamentos de meses atrás. Então, como eu não cheguei a acordo, acabei regressando não, porque foi a primeira vez, fui para o Pendurado, com o Zé Vasconcelos, e ali eu acho que eu tive um equilíbrio em todos os sentidos. Quanto tempo tiveste no Alto? Tive 3 anos e meio. Ali foi uma licença, já tinha feito boas temporadas, mas acho que a maturidade, a bagagem mesmo como um jogador diferenciado, acho que foi no Pendurado, onde a gente fez resultados pouco cabíveis dentro da realidade, né, do clube. É verdade. E o clube vivia com uma paixão enorme, aquilo tudo, então acho que tive bons momentos ali. E depois acabou? Depois de 3 anos e meio, tive uma grave lesão no tornozelo. Demorei a recuperar, aí rescindi o contrato na Pendurada, fiquei alguns meses parado e depois eu tive mais um presente na minha vida que eu acredito que mesmo nos momentos difíceis em Portugal, eu acho que sempre fui presenteado com pessoas que souberam me valorizar. E acabei indo para o Fundão, onde uma estrutura nova, começando na primeira divisão, tudo cru. As pessoas... Mas foi o primeiro ano do Fundão na primeira divisão? Primeiro ano do Fundão na primeira divisão. Muito... Sabia. Um projeto, para mim, um projeto maravilhoso, porque encontrei pessoas sem o vício do futsal, sem a malícia de diretores que não têm a noção do que é uma organização do futsal. E você acaba por contribuir muito, né? Você carrega uma bagagem muito grande de anos de futsal e acaba contribuindo muito. Talvez não tanto quanto o jogador, porque tinha vindo de uma grave lesão, mas deu para conciliar uma experiência de jogador e auxiliar em outros fatores, outros aspectos com o clube que depois... Olha, não sabia.
vocês sabem o que aconteceu com o Fundão, né? Pois, ainda hoje está sedimentado e bem sedimentado na primeira divisão. É. Olha, não sabia. Foi uma experiência gratificante. Também 3 anos e meio. Também 3 anos e meio. Também. Por opção própria, uma saída do Fundão depois de 3 anos e meio. Eu acho que senti que tinha dado o meu contributo. E chegou a hora, né? Acho que saí na hora certa, eles estavam num bom caminho, como estão até hoje, e me sinto feliz e honrado por ter feito parte daquele E acabou projeto. Depois aí a tua depois, carreira? Como jogador, acabou. Eu encerrei, eu tive uma cirurgia... Foi mesmo no Fundão, então, que tu jogaste o último ano. Fiz uma cirurgia do pubis, com uma má recuperação, e depois de alguns meses resolvi parar e por acaso treinadores amigos meus faz o curso, é sempre importante, é um crescimento, faz o curso de treinador, e ainda não me passava pela minha cabeça. Nunca tinhas pensado em ser treinador? Não, só fui ter a noção do compromisso que é a palavra treinador no meu último ano do Fundão, praticamente. Quando eu acompanhei o Zé Luiz, que era o meu treinador, todo o interesse dele, toda a procura por melhorar o conhecimento, que não tem nada a ver quando você joga. Pois não. É completamente diferente. É lógico que você, quando passa pelo balneário tantos anos, você tem uma bagagem diferente. Isso não há como negar. Mas você passar para o leque dos treinadores, do rótulo treinador, é um passo gigantesco para quem acha que é fácil. Porque eu joguei 20 anos, 30 anos depois. Não, o processo é moroso. Demorou. E trabalhoso. Muito trabalhoso. Muito trabalhoso. E eu me lembro de conversas que eu tinha com o Zé Luiz, a gente já tinha uma intimidade grande no meu último ano, e entrava no treino e tal, e eu, pra que você perde tanto tempo no computador? Pra que você perde tanto tempo em ver jogadas? Depois eu vou resolver pra você mesmo. Daí... mas você não tem noção, né, de quanto você precisa ir em busca de conhecimento para depois transmitir para os jogadores cada vez mais informação. Acabei fazendo esse curso também, eu acho que muitos treinadores me incentivaram, André Teixeira, muitos treinadores me incentivaram a fazer esse curso. E eu acabei fazendo, e depois disso acho que foi a minha outra sorte grande ter feito o curso, porque daí abriu minha cabeça para outras coisas. Mesmo assim, eu queria ter uma preparação maior para assumir, né, um escalão ou uma equipe. Depois disso fui convidado pelo Zé Antunes, para a fundação, para fazer parte, né, da comissão técnica. Era um intermédio entre secretariado e a comissão técnica. Ele achava que eu tinha perfil... Da equipa principal. Exatamente. Ele achava que eu tinha perfil para administrar essas duas situações. Não pensava ainda em ser treinador. Gradativamente, eu acho que ia aparecer a oportunidade, depois de recolher esse conhecimento, né, diário, que é fundamental para você ser treinador. Quem é que estava na Fundação Paulo Tavares como treinador? O Paulo tinha saído, estava o Rui Pereira. Entrou o Rui Pereira na minha época, e é caricato porque é um amigo, né? Eu considero como um amigo. Depois disso, depois de 2 meses, teve um conflito de interesses entre direção e treinador, e eu posso agradecer hoje o Zé Antunes, porque se eu sou treinador, foi ele que me encostou na parede e falou... Porque tu assumiste na altura, exatamente, eu lembro-me disso. Falou, chegou a tua hora, não quero saber se você está preparado ou não. Chegou a tua hora, você tem que abraçar isso aí, esse projeto, e eu abracei. E agarraste a oportunidade. Agarrei a oportunidade. É lógico que talvez eu tenha passado os passos normais, né? Você ter uma bagagem na formação, você ter uma bagagem numa equipe mediana, para depois ir para uma equipe que já tinha um nome consagrado na modalidade. Foi um susto um pouco grande, mas como em tudo na minha vida, acho que
conseguir, mais uma vez, tomar uma decisão baseada em riscos. E eu acho que hoje em dia o profissional só consegue dar um salto a mais se ter essa capacidade de arriscar. Claro. Então, quando ele fez a primeira vez que ele aborda essa situação, você fica... Abalaste um bocadinho. O plantel inteiro são jogadores que são teus amigos. Claro. Né? Numa situação que não é fácil, porque naquela época o Fundação tinha 30% do orçamento que era habituado a colocar numa temporada. Então, os jogadores já com desgaste também grande, de metade de temporada, quando a estrutura não está bem sólida, causa isso nos jogadores, né? Independente da parte financeira. Então eu sabia que era uma bomba relógio, mas como toda bomba relógio tem uma solução, né, para destravar tem lá o pino. fiozinho Exatamente, que se pode tirar. exatamente. E quanto tempo é que tiveste assim à frente da equipa da Fundação? Teve, eu acho que 2 anos e meio, 1 ano e meio, porque logo a seguir acabou a Fundação. Né? Pois, acabou a equipa sénior. A equipe sênior, né? Porque eles continuam com a formação. A realidade é que acabou o nome Fundação Jorge Antunes, né? Sim, porque agora hoje, é o Desportivo exatamente. Jorge Antunes, e infelizmente não deu para dar continuidade no projeto, mas mesmo assim a gente conseguiu no segundo ano alcançar os objetivos com um orçamento irrisório, né? Foi muito engraçado porque nós alcançamos o playoff. No último jogo tínhamos que empatar ou ganhar com o Freixeiro, conseguimos esse resultado, daí fomos para o playoff e eu me lembro como se fosse hoje. Eu não sei nesse momento quem abordou uma situação 5 minutos antes do jogo, no sentido, tantos jogos, né, para televisionar, por que um Benfica e Fundação, já que o Fundação está tão debilitado a nível de jogadores, nós não jogávamos com 3 jogadores fundamentais, já não era forte a equipe como era a Fundação. E naquele momento nós não jogávamos com esquerda, eram jogadores importantes na equipe. E para muitos não tinha sentido passar um jogo televisionado desse, né? E foi caricato porque foi o único jogo da rodada que foi 4-3 para a Fundação. Foi? Em cima do Benfica. Então, há surpresas, né? E naquela época, eu acho que havia mais surpresas no sentido benéfico para a modalidade, né? Os jogadores tinham uma entrega diferente. Eu acho que essa nova geração peca por achar que sabe tudo. Então, sou saudoso quando falo de jogadores que eu tive o privilégio de trabalhar, que davam a 100%, mas não 100% no jogo, davam a 100% na vida. E é o que eu prego para os jogadores. Eu acho que antes de um profissional tem o homem. E quando você tem essa filosofia como homem, com certeza você vai ser um grande atleta. Mas hoje você encontra um pouco de dificuldade em relação... Às vezes nós falamos aqui, e eu acho que isso também tem a ver com a sociedade e não só com o desporto, porque acho que a vida está muito mais facilitada para os miúdos do que no nosso tempo, não é? E acho que nós lutávamos mais pelas coisas do que hoje em dia, porque aparece-lhes tudo à frente, e isso tem depois repercussões no desporto também, aquilo que tu estás a dizer, na atitude. Isso... Acabou aí a Fundação, depois tu ficaste lá na formação ou onde foste? Não, acabou a Fundação, eu transitei para fora. Mas para treinar? Para treinar. Quando eu voltei da Fundação, que nessa época tinha o interesse do Guimarães, daí não deu certo. Sim. Minto, eu fui para o Rio Ave como adjunto do Raul. Fiquei alguns meses, depois eu transitei para o Catar. Tinha um projeto interessante de um amigo meu no Catar e eu acabei ajudando ele nesse projeto. Fiz como coordenador técnico, né, da equipe. Mas não estavas como treinador? Não, como coordenador técnico. E voltei para as camadas jovens do Miramar, do Fundação. Da Fundação, pois isso é que eu... Aí fiquei 1 ano nos Júniors, quase 1 ano e pouco, porque no segundo ano No segundo ano tu saíste. Fui para o Rio Ave. No segundo ano nós jogámos um contra o outro, Exatamente. que eu também estava no Amanhã da Criança. E isso eu ia-te perguntar,
tu abraçaste esse projeto da Fundação porque foi o primeiro ano que houve Campeonato Nacional de Sub-20. Tu achaste importante para ti, para a tua carreira como treinador, ir para o Campeonato Nacional de Sub-20. As pessoas têm... Eu não sei se todo mundo tem a noção de quanto é gratificante se trabalhar com esses jovens. Porque é uma estrada de ida e volta. Você dá, mas você recebe muito. Então, apesar de já ter tido a bagagem, de ter estado no primeiro time da Fundação, era interessante eu também ter conhecimento da camada jovem, né? Porque eu não tinha trabalhado ainda. Até então, você só tem o conhecimento, os júniores, os iniciados, mas você não consegue ver a evolução de um jogador de iniciados até os júniores, até os sêniores. Então, para mim, foi uma aposta vencedora, porque não só porque da confiança que eu tinha e tenho, né, no presidente que mas por ter trabalhado e por ter um outro tipo de vínculo, não só profissional, mas eu achei que ia ser o melhor crescimento como treinador. E foi, porque eu peguei miúdos, que a gente fala miúdos, mas eram homens, né? Sim. Fenomenais, uma entrega fenomenal, e depois é complicado você pegar um processo, porque quando eu peguei o Fundação a primeira vez, eu já pego num processo pronto. Então, eu dou o meu toque pessoal, mas o processo está ali. Eu não quis mudar muitas coisas. Já com os júniores, você consegue inserir tudo que você está em crescimento também como treinador. Então, para mim, foi gratificante demais. Nós conseguimos, depois de 2, 3 anos que a Fundação não ganhava o distrital, nós conseguimos o distrital, conseguimos ser campeões, acho que você acompanhou. Sim. Foi um ano, eu digo que foi um ano de boa parceria jogador-treinador, porque esses miúdos eu até hoje tenho um contato pessoal, e isso é gratificante, né, para o treinador. E como treinador também te ajudou também a crescer. Muito. Eu acho que melhorou muito na tomada de decisão, porque nessa idade você tem que ter uma tomada de decisão muito mais rápida. Porque o jogador sênior, quando chega a um certo nível, ele vai errar menos do que o júnior. E dentro do contexto do jogo, tem situações que você nem precisa ter uma tomada de decisão, porque o teu jogador vai ter essa tomada de decisão dentro da quadra, dentro do jogo. Então, nos júniors, você tem que estar sempre auxiliando essa tomada de decisão. E isso é um auxílio que eu dou para eles, mas tem o retorno. Porque eu me sinto muito mais preparado também. Né? Claro. São experiências diárias, então... Mas aí eu não concordo muito bem contigo em ser o júnior e o sénior, porque eu já treinei equipas de séniores, mas em divisões mais baixas, não é? E essa resposta da tomada da decisão eu tenho que a ter na mesma como tu tinhas nos júniores. Eu digo nesse patamar. Pois, o patamar da Fundação, não é? Porque aí era isso que eu ia falar um bocadinho contigo, sobre... Tens alguma experiência, não tens muita experiência em treinar equipas séniores em divisões mais baixas, pois não? Não. Pois, isso não dá para nós termos aqui grande conversa em relação a isso. Não. Mas é uma dificuldade que eu sinto, é que eu tenho que estar a ter com jogadores de 26, 27 anos, essa preocupação que tu tinhas nos jogadores júniores, que já não tinhas na Fundação. Claro. Eu também tive como adjunto no Boa Vista, como tu sabes, com o Rui, e essa dificuldade eu também já não a tinha, não é? Eu já não precisava dizer ao jogador como é que deve defender, como é que deve ganhar espaço, quer dizer, eles já sabem isso tudo. Sim. Enquanto o sénior das divisões mais baixas já não é bem assim. Nós temos de estar a ensinar quase no fundo eles a jogarem futsal, são coisas diferentes. Mas em relação a isso, tu achas que a tua experiência, agora eu falo sempre aqui com o pessoal, a tua experiência como jogador, que te ajudou agora nesta tua tarefa de treinador, ou achas que uma pessoa que nunca jogou e que pode ser treinador, pronto, mas achas que não é uma mais-valia o tu teres andado lá, a experiência que tu ganhaste? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu acho que a minha opinião é clara e objetiva, né? Quem jogou sabe por onde os caminhos que tem que seguir. O balneário faz muita diferença. Quando você tem 20 anos de balneário, você não pode nem ponderar a hipótese de falar que não ajuda, mesmo separando a parte tática e técnica. Eu me lembro de palestras, eu consigo fazer a leitura de 14 jogadores numa palestra, o que eles estão pensando, porque eu já sei, porque eu pensava igual.
Eu concordo contigo. Então, quando eu coloco um exercício semanal, quando eu faço um mesociclo, um microciclo, a saturação ou não do jogador, eu sei fazer a leitura de imediato, porque eu já joguei. Apesar que eu sou contrário a todo tipo de discurso de saturação do futsal em termos de exercícios. Eu acho o jogador de futsal preguiçoso. Porque se você for ver num basquete, num vôlei, no handebol, eles fazem 30 repetições todos os dias. E se calhar fazem todos os meses. E se calhar o treinador vai mudar depois de 1 ano o mesmo exercício. E o rendimento dele é melhor ou pior do que aquele que fica mudando toda semana para agradar o seu jogador? Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que você tem, com repetições... Eu digo isso porque no fundão, na minha época, eu tinha 7 brasileiros. E nós começamos a trabalhar de manhã. Eu pedi autorização para o Zé Luiz e ele falou, não, tudo bem, só não dá um desgaste. Então eu tinha que entender o trabalho dele de tarde para poder não contrariar esse desgaste dos jogadores. Mas eu aproveitava para fazer finalizações e repetições naquilo que eu achava interessante para o trabalho dele. Depois de 2 meses eu vi um resultado gigantesco em jogadores que não tinham o mesmo desempenho antes. Então eu tenho que fazer essa leitura. É lógico, é óbvio que ajuda toda essa bagagem que eu tive como jogador, conciliando outros componentes para ser treinador. Sim. É óbvio, isso eu não... Eu nem entro em discussão, até porque tenho vários grandes treinadores que nunca jogaram e concordam com isso plenamente. Até a nível pessoal, o teu cotidiano com o jogador, quando você tem que ceder e quando você não tem que ceder. Porque você sabe que é um desgaste numa temporada, a temporada aqui é longa. A gente brinca, mas começa em agosto e acaba em junho. Desgasta. O desgaste psicológico com esta geração é muito maior ainda. Muito maior. Porque, infelizmente, eu tenho que falar dessa geração, né? É uma geração que cansa os treinadores. É uma geração cansativa. Porque... Não sou eu que estou a falar. Não, porque você não pode, hoje em dia, mas isso eu digo pro futsal, eu acho que todas as modalidades. O futsal mais porque é uma cultura diferente, para mim. É uma cultura mais preguiçosa. Mas se você analisar bem, grandes treinadores de futebol falam a mesma coisa. Eu não posso ser só treinador. Eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ser pai, eu tenho que ser irmão. É impossível eu não ter um relacionamento com um jogador próximo e esse jogador que eu queira que ele tenha um rendimento anual de 10 meses. Se eu não tivesse relacionamento com ele, essa experiência durante anos de ter jogado, eu acho que ele não vai conseguir ter o mesmo rendimento de oi, boa tarde, tchau, treina, vai para casa e eu passo a parte tática e acabou. Eu concordo contigo. Mas eu também joguei, não é? Claro. Concordo contigo, também joguei, mas eu concordo plenamente contigo. E também concordo na parte que tu dizes que esta geração é assim um bocado... É como tu dizes, acho que já pensam que já sabem tudo. Não olham para quem está à frente deles a falar, para que a experiência que já teve e não sei o que, às vezes acham que... E eu vou ser bem sincero, assim, ó, eu não posso reclamar. Porque eu fui um privilegiado a nível de jogadores, né? Quando eu saí do Fundação para o Rio Ave, para ser o treinador principal, foi um grande risco e vários treinadores amigos foram contra a minha decisão. Porque era um risco, não sei se você lembra do processo do Rio Ave, que saíram vários jogadores, foi na metade da temporada, um pouco antes da metade da temporada. Praticamente eu tinha 5 jogadores e era um risco muito grande porque estavam em penúltimo lugar na tabela. Eu lembro que tu saíste da Fundação para ir para o Rio Ave. Exatamente. E eu na altura saí da Manhã da Criança e depois ainda fui parar a Boa Vista também. Exatamente. Ainda joguei outra vez contra ti. Exato. Rio Ave, Boa Vista. Pronto, por isso é que eu também acompanhei um bocado esse processo. E na altura não foi fácil e tu fizeste um trabalho espetacular, não é? Isso foi... Foi um bom trabalho em conjunto, por isso que eu digo, tive sorte porque a mentalidade dos jogadores... É lógico que quando você passa muitos anos jogando, você cria um respeito diferenciado. Sim. Então,
quando você sai de uma fundação, tem uma bagagem como atleta, é lógico que eu sou um privilegiado porque eu tenho um outro tipo de respeito. Agora, você tem que saber separar o respeito da entrega. Quando você consegue ter as duas situações, só tem um resultado positivo. Claro. Entendeu? Então, é lógico, as pessoas me elogiaram, eu fico feliz por isso, mas sem dúvida nenhuma eu tive esse conjunto de fatores jogador, respeito e dedicação. Porque sem isso, Mas isso não consegue. Não conseguiria isso não chegar. consegues. O treinador pode ser muito bom. Exatamente. Quem joga são os jogadores. Não é? E eu Exato. costumo dizer isso no balneário. Os jogadores é que mandam nas equipas, mandam no treinador, mandam em tudo. Se não quiserem, o treinador, passado um mês, vai à vidinha dele, porque eles é que jogam, não é? E Exato. nós sabemos que também lá andamos, quer dizer, o jogador é que sabe se aquilo sai bem ou se não sai bem. Não é? Se não encarar bem com o treinador, uma equipa não encara bem com o treinador não dura lá muito tempo. Não dura. Ou então, o dirigente acha que o treinador é bom e pega e varre a equipa toda. Também pode ser. Não acontece muitas vezes, mas hoje em dia não. Porque é mais difícil tu barreres Muito 15 mais. do que barreres 1. Por isso é que o treinador parte sempre para o lado do treinador. Às vezes o treinador não é o máximo responsável pelos maus resultados, mas parte sempre para aquele lado. É a minha opinião. Sim. E tu, depois desse trabalho no Rio Ave, começas a época seguinte no Módicos. Exatamente. Faço até o primeiro jogo, faço a pré-época toda, um projeto muito bom também, muito seguro, né? O Módicos, com grandes jogadores que eu tinha em mãos. Faço o primeiro jogo contra o Buronhosa em casa e depois me despeço, que eu já tinha recebido esse convite do Qatar para assumir uma equipe lá. Foi uma situação inesperada, tanto para mim quanto para o Módicos. Na época foi complicado, porque eles tinham apostado, né, nas minhas capacidades. Não foi fácil para o Módicos, mas também não cortou minhas pernas, sabendo o diferencial financeiro que era. Né? É uma outra realidade. Né? Então deu tudo certo, a gente conseguiu entrar num consenso ali para minha saída, e aí eu foste para o Qatar. Fui para o Qatar. E a realidade do Qatar em termos de nível de futsal? Tem muitos estrangeiros lá no campeonato? Tem. Esse ano... Mas tem limite? Eles têm limite ou... Tem. O meu primeiro ano só podia um estrangeiro. Um? Por equipa? Por equipa. Daí, nesse segundo ano, um estrangeiro livre de idade e um sub-20. Já ajudou alguma coisa, mas uma outra realidade. Me deparei, saí do céu. Cheguei lá, a estrutura do meu clube não tinha pavilhão, só para começar. Eu treinava num sintético, fiquei 3 meses treinando num sintético. E lá as pessoas têm um entendimento assim, que o treinador vai para lá só para ganhar dinheiro. É verdade, sem dúvida nenhuma. O primeiro objetivo é a parte financeira. Mas depois você se depara com tantas dificuldades que você acaba crescendo como treinador em outros aspectos. Por quê? Eu jamais consegui fazer mesociclo, microciclo. Isso não existe lá. Se algum treinador te falar isso, eu te digo que é mentira. Nem o campeão, que tem 8 jogadores para treinar, nem a minha equipe, que às vezes, muitas vezes, treino com 4, 5, 6 jogadores. Mas por quê? Porque é uma outra realidade para os catares, os locais. Os meus jogadores são ricos. Tem uma cultura totalmente diferente. Mas não só uma cultura de futsal, uma cultura de criação. Eles não precisam se esforçar para nada. Então, tente imaginar um brasileiro, um português, um italiano rico, que não tem muita aptidão para o desporto, mas está dentro do desporto. Vai ser uma catástrofe. Né? Porque ele não vai assumir um compromisso com você. Porque o meu jogador chega com um carro de 100 mil um dia, de 150 mil outro dia, de 300 mil outro dia para treinar, e no quarto dia ele vai falar assim: coach, desculpa, eu não vim treinar 3 dias atrás porque eu dormi. Aí eu falo assim: mas você dormiu não colocou despertador? Não, não uso despertador, eu dormi. Tive vontade de dormir e eu dormi.
E aí você depara com uma outra realidade que você não tem o poder rotulado treinador respeito, né? Você tem que ter um jogo de cintura, como a gente diz, muito grande para poder convencê-los a ter um pouquinho de responsabilidade. Nunca 100%. Então eu dependo muito dos catares, porque eu jogo com um estrangeiro. Então é um outro tipo de trabalho. Eu uso muito mais a parte técnica do que a tática. Porque eu acredito, não só lá, mas aqui, que se eu conseguir uma evolução mais rápida técnica, eu vou conseguir o meu objetivo final. Porque a tática eu não vou ter um cotidiano para que ele possa aprender. Para que ele possa mentalizar que se você tem um padrão defensivo, você tem um padrão ofensivo, você tem jogadas, tem situações caricatas que eu coloco dias de treino para jogadas ensaiadas quando vem todo mundo. Mas nunca vem todo mundo. E nunca sabes quando é. E nunca sei quando é. Então eu saio de casa preparado pro tudo pode acontecer. Se eu tenho 3 jogadores, eu tô com a minha cabeça focada para dar um treino com 3 jogadores. Se eu tenho 6, é com 6. Se eu tenho 8, é com 8. Só que você para pensar e fala assim, mas que bagunça, você nunca consegue fazer nada. É verdade, mas o teu crescimento em relação ao improviso é fenomenal. Isso passa-se aqui um bocadinho nas equipas inferiores, exatamente. Você pega o iniciados, às vezes você até analisa um exercício que é excelente para os iniciados, só que não deu certo aquele exercício. Talvez porque não estão preparados, talvez porque tem 4, 5 jogadores que têm uma capacidade a mais e outros não, e você tem que mudar toda a tua conjuntura de treino. Então, lá é diário. É diário. Para você ter uma ideia, nessa temporada, se eu conseguir ter 10 treinos em 9 meses com o conjunto total, foi muito. E aí você fica muito feliz, quando você tem todos os jogadores para treinar. Então, mas isso por um lado faz-te crescer, mas por outro também te desanima um bocadinho. Nossa. Não, porque não podes trabalhar também com todas as tuas capacidades. Ainda, assim, se você analisar o meu percurso, depois jogar um treinador com esse percurso, como tem vários treinadores lá muito mais capacitados, nesta realidade é um desânimo diário. Você tem que ter uma força psicológica imensa, porque você acaba a temporada, você tem o treinador que foi campeão do Rayan, o César Gago, que é um espanhol, você tem o Pulido, que é o treinador da seleção, você tem o Paulo Fernandes, que esteve lá o ano passado. Thiago Pulido. Teve em Itália, não? Exatamente. Você tem treinadores capacitados que estiveram lá ou estão lá nesse momento. Você chega na metade da temporada, chegando ao fim, você vê cabelos brancos a mais, remédio para gastrite nervosa, depressivo, porque é uma outra realidade. É exatamente isso que você falou. É desgastante a nível psicológico, porque chega um ponto que o dinheiro não supre a tua vontade de passar o futsal. Né? E nem sempre você consegue, ou quase sempre você não consegue. Então isso é muito desgastante. Tu estás sozinho? Tens alguém na equipa técnica contigo? Na minha equipe técnica não tenho ninguém. Tem um treinador de guarda-redes local, que por acaso conseguiu me ajudar bastante esse ano. Eu tentei levar profissionais da minha confiança, mas o clube não tinha poderio financeiro para levar. Então ainda por cima tens que levar com isso tudo sozinho? Quase todos os treinadores... a equipe campeã, que foi o Rayan, não tem preparador físico, não tem treinador de guarda-redes, não tem o suporte. Isso é uma realidade. É uma realidade totalmente... Mas tu disseste que a diferença a nível financeiro entre o Módicos e onde tu foste, que era muito grande. Sim. E eles não têm, já que eles gastam nisso, são todos ricos, e eles levam os treinadores para quê? Para a evolução da modalidade ou é só porque lhes apetece ter lá alguém... Assim, são separadas as situações de compromisso financeiro. O treinador não recebe pelo clube, recebe pelo governo.
Então, não é um investimento do clube. Se fosse um investimento do clube, com certeza eu não receberia o que eu estou recebendo. Nenhum treinador receberia. Porque é uma despesa que o clube geral, que tem futebol, que tem handebol, que tem basquete, recebe para distribuir para as modalidades. Então, cada modalidade tem seu budget. Já os treinadores recebem pelo governo. Então, seja um treinador mais capacitado ou menos capacitado, recebe igual pelo governo. Mas qual é a intenção do governo? É a evolução da modalidade? Ou... Do governo, é a evolução da modalidade. Dos clubes. Então, mas há alguma coisa que não está bem. Então, a interação entre o governo e os clubes não funciona muito bem. Então. Tá tendo esse choque agora. Redução de budget, assumindo compromissos porque teve situações de jogadores que não atrasavam salários, né? E daí a questão a questão do governo é como atrasar um salário de um jogador se eu dou budget para ser pago. Pois. E para onde é que vai o Chile? Exatamente. Então, eu acho que eles estão começando a ter essa reorganização para ter esse crescimento, porque senão nunca vai ter. Mas tu achas que sim, que eles estão a caminhar bem, ou achas que... Não. Vai demorar muito, vai demorar muito. E a tua perspectiva é lá ficar muito tempo, pouco tempo? Porque depois para o teu crescimento enquanto treinador também não será muito bom. Penso eu, não é? A nível... Eu tenho contrato mais um ano, depois eu vou ponderar seriamente se vale a pena ou não, só a parte financeira dá continuidade, porque 3 anos é um desgaste, muito grande. E eu acho que eu tenho que repensar tudo, né? Valores e o que eu quero. Também tens que tirar um bocado de prazer também daquilo exato, que fazes, exato. E se tu dizes que são essas condições, acho que isso em termos de prazer não te dá assim muito. Só que, Luiz, não sei se eu vou fazer com que você entenda. Assim, hoje em dia, poucos jogadores conseguem viver do futsal, né? E ao longo desses anos teve uma oscilação, né, nesses valores, mas nunca valores que você pode falar assim, ó, parei de jogar e eu tenho minha vida direcionada financeira. Né? São poucos, né, do futsal, por vários motivos. Né? Nunca fomos profissionais de verdade. Né? Não adianta você falar assim, ó, pô, mas a Espanha permaneceu durante anos profissional, a Rússia paga bem e o Brasil tem uma liga e nós crescemos aqui hoje... somos considerados a terceira, a quarta, a quinta, não sei, o lote de 5 países mais fortes a nível... Isso não quer dizer nada. Não. Nada. Né? A nível profissional, para mim, o futsal cresceu 0. Nunca caminhamos para o profissionalismo depois que saiu da FIFUSA para a FIFA. Muitas pessoas nem sabem o que é FIFUSA. Não. Então, quando eu me deparo com todas essas dificuldades... eu fui um privilegiado porque eu tive uma condição boa financeira enquanto jogador, mas para o cotidiano. Sim, não, para depois não é futebol de 11. Exatamente. Hoje você se depara com valores que eu não sei se jogadores da primeira divisão de futebol ganham. Então, você tem um conflito interno em falar quando é o meu timing de parar ou não? Com essa mesma filosofia. Procuro a parte financeira ou procuro uma competitividade? Pois. Então, é desgastante até para mim. E depois para as tuas decisões pessoais. Exato. Mas tu depois nunca mais foste para o Brasil. Fui. Se diz para treinar ou para... Não, para morar... Ficaste por aqui? Ou... Nesse intervalo, quando eu voltei do Catar, salvo erro, antes de assumir o Fundação ou depois, agora não lembro, foi 4 anos atrás. Eu também assumi por 2 meses para coordenar na minha cidade, Curitiba, que tem Curitiba Futsal. É um treinador amigo meu, ele pediu uma força e eu consegui ficar 2 meses ali trabalhando na minha cidade com futsal. Aí você vê, é muito engraçado quando a gente fala, você vê uma comunicação social, você vê um jogo televisionado, né? Mas você não vê um médico, um departamento médico, você não vê nesse mesmo clube.
Então você depara com uma realidade ilusória de um crescimento do futsal. Mesmo no Brasil. Mesmo no Brasil. Hoje a liga no Brasil está de rastos. Você vê equipes que pagam um lote de 4, 5 equipes que pagam com uma boa estrutura, né, que tem uma bagagem de grandes patrocinadores, mas você vê equipes que sofrem muito para cumprir não só a parte salarial, mas para ter a própria estrutura de uma liga. Você vê jogadores que fazem contratos de 4, 5, 6 meses e depois não sabe se vai dar continuidade ao clube ou não. Mas tu achas que isso, há bocado falaste na FIFUSA e na FIFA, achas que isso, o facto de ter deixado de existir a FIFUSA e o futsal ter sido integrado na FIFA, achas que foi mau para a evolução do futsal? Claro, eu tenho certeza. Então achas que, mesmo por exemplo, dentro agora da federação, deveria haver um organismo autónomo, ou achavas que devia ser mesmo fora da federação? Que não deveria ter mesmo nada a ver com a federação? Quando a gente debate com o crescimento e com essa situação da FIFUSA e da FIFA, você tem que olhar um pouco para os outros desportos. Né? Quando você olha para os outros desportos, você vê uma federação autônoma. E daí você vê um crescimento. Eu não estou falando que as federações de futebol atrasaram ou não querem ajudar. Ajuda um pouco. Eu acho que sim. E você fala assim, hoje em dia teve um crescimento porque a federação deu um pouquinho, né, do tanto que tem, deu um pouquinho, conseguiu dar uma premiação para os 8 primeiros, conseguiu ter uma outra competição, depois de muitos anos, né? Em 2001, acho que 2000 e 2001, quando eu voltei, tinha a RTP transmitindo em direto e o crescimento era próspero, né? O crescimento do futsal, 2000, a gente está em 2017, porque mudou de RTP para TVI, de TVI para SIC, de SIC para... Teve evolução? Não, e agora mudou da RTP para a TVI e já nem dá em canal aberto, dá na TVI 24. Mas... Só dá na TVI o Benfica Sporting. Essa evolução é... Mas mesmo em termos competitivos, porque eu lembro, quando nós jogávamos, havia várias equipas, ainda nem o Benfica entrava, e tínhamos o Correio, o Freixeiro, o Instituto, a Fundação, Exato. Havia várias equipas, ou seja, havia muitos jogos competitivos. Neste momento, Benfica Sporting. O que é que não achas? Pá, o Braga, sim, o Paulo Tavares tem um trabalho de qualidade e consegue lá meter o cheirinho dele, Sim. mas é Benfica e Sporting. Eu acho que isso não é bom. Não, para modalidade. Muita gente discute, né? Mas nos outros países você vai ver as ligas sendo decididas por quase sempre os mesmos, né? Sim, mas em Espanha o primeiro joga com o último e vê-se negro para ganhar. Sempre. Na Rússia é igual, no Brasil é igual. A gente não está discutindo quem vai ganhar ou deixa de ganhar. A gente está discutindo a evolução, a competitividade. Que é o que faz crescer o jogador. Exatamente. Porque eu lembro quando fomos em 2000 ao Mundial, fomos em terceiro, nós tínhamos jogadores competitivos. Porquê? Porque havia muitas equipas competitivas, havia vários jogos competitivos no campeonato. Nessa época, se você faz uma pergunta, focava em um clube só, em 2 clubes só? Esse leque de jogadores com muita qualidade? Não, em vários. O próprio Nuno Dias está agora no Sporting e a seleção jogava no Instituto. Exatamente. Não é? Isto era em vários, é isso que eu estou a dizer. A competitividade era maior e nós tínhamos jogadores competitivos lá fora. Claro. Hoje em dia temos Benfica e Sporting que ainda por cima vamos buscar fora. Sim. Não é? Depois tu vais a ver, são jogadores da seleção italiana, não sei o quê, e a nossa, Mas isso também eu acho que é uma conversa repetitiva que sinceramente não vai mudar. Eu posso ficar 5 anos fora, eu vou voltar, vai ser a mesma conversa. Pois. E a realidade é essa. Não por culpa, eu não estou culpando a federação, muito pelo contrário. Teve crescimento em alguns aspectos. Mas para mim, no aspecto mais importante, não é um desporto que nem olímpico Luiz. Pois, isso também... Eu escuto isso desde o meu mirim, quando eu tinha 11 anos de idade, aonde a FIFUSA já fazia torneios internacionais. Então, sim. Você vê tanto desporto... Portugal chegou a ser campeão do mundo. Exatamente. Poucas pessoas... muitos sabem, ninguém sabe disso. Ninguém sabe do sacrifício que ou que foi para ser campeão do mundo. É verdade.
Entendeu? E Então, conseguíamos na altura. exatamente. Porque havia competitividade no nosso campeonato. Havia competitividade. Muita equipa boa. E agora, aquilo que estavas um bocado a falar quando falámos na Juventude de Miramar. Na altura, o Miramar trouxe muito jogador brasileiro, neste caso, Sim, de sim, qualidade, sim, sim. o que fez. E eu lembro porque eu também joguei contra eles e lembro que evolui muito à custa disso, não é? De jogar contra eles, ver como é que faziam, como é que não faziam, não sei o quê. E a Juventude de Miramar e o Miramar injetaram muito jogador para as outras equipas depois, porque era aquilo que estavas a dizer. A própria Juventude de Miramar, que era uma equipa satélite, tinha uma estrutura profissional, praticamente, não é? E mesmo os júniores, eu lembro os júniores de Miramar, os juvenis de Miramar, a formação de Miramar, ou seja, injetou para aí qualidade no resto das equipas. Depois chegaram, o Miramar não podia ficar com todos, não é? Exato. Mas eles chegavam a uma altura que, como tu, foste para a Famalicense, pá, e muito mais gente também que saiu. Isso eu acho que era importante, mas os clubes não querem apostar nisso porque, pronto, é muito dinheiro, mas acho que era importante, tu não achas? Eu concordo quando você falou que o reflexo de muitas situações do futsal vem da parte social também e econômica do país. Também Hoje em dia, sinceramente, eu não estou vendo nenhuma estrutura, nem o próprio Benfica Sporting ter uma equipe satélite. Porque o Sporting e Benfica, porque apostam no objetivo final que é ser campeão, então é uma busca diferente e um injetar de dinheiro diferente, né? E também quando querem ter essa procura de jogadores que vêm da formação e emprestam para outros clubes. Mas se calhar emprestam assim aleatoriamente. Aleatoriamente, concordo plenamente, mas hoje em dia eu não vejo esse projeto ir avante por causa da parte financeira. Mas pronto, podiam, por exemplo, o Benfica, o Sporting tem bons treinadores, não é? Por lá abaixo, pelos escalões todos. Podiam, por exemplo, arranjar um clube perto, ou mesmo cá em cima, no Norte, por exemplo, o Benfica e o Sporting, que levam muitos jogadores daqui do Norte, arranjar um clubezinho, olha, nós podemos ajudar com isto, com isto, com isto. Só que vocês têm que levar com 3 jogadores nossos, pronto, emprestados, mas sabem que aquela equipa vai treinar desta maneira, jogar desta maneira, trabalhar desta maneira, que sabem que o jogador, depois de sair dali, que pode voltar ao Sporting. Fazem isso alguns com o fundão, não é? Porquê? Porque sabem que no fundão que se trabalha bem, não é? Sabem que se emprestam um jogador ao fundão que a seguir ele vem mais valorizado, percebe? Isso podia acontecer com mais clubes, digo eu. Era uma maneira de não gastar tanto dinheiro, mas poder fazer essa situação de ter tudo mais controlado, não é? No fundo, emprestar o jogador, mas saber para onde é que vamos emprestar. Não é? Empresta para ali, mas depois sabe lá se o gajo vai regredir, se vai progredir, percebes? Eu acho que é nisso, acho que o futsal não está muito bom, mas não. E não sei se vai estar algum dia. Não, porque há outra história. Eu tive também nos Júniors do Homem da Criança. 0, a ganhar 0. Pronto. E as pessoas nem valorizam isso. Eu tinha vindo de adjunto da primeira divisão, fui porque achei que era um campeonato interessante. Quando fui para esse clube, queriam que eu andasse a fazer de motorista. Uma pessoa chega, quer dizer, eu venho para aqui a 0. E ainda por cima querem que eu faça outro tipo de coisas. Isto não está bem. Eu, como treinador, achei um projeto interessante. Os próprios clubes nem sabem o que é que estão a fazer. É para o Nacional, mas nem sabem o que é aquilo. Mas, por exemplo, os bons treinadores, eu acho que tu não os vês na formação. Porquê? Porque os bons treinadores, lá está. Nós também saímos de casa e não sei o quê. Também tem que ser ressarcido com alguma coisa, claro. Não é? Pois, mas eles não... a formação não é para gastar dinheiro. Então põem lá, pronto, um treinador, aquele rapaz que gosta de sair de casa e distribuir os coletes, mas que não vai fazer o miúdo evoluir. Taticamente, tecnicamente, psicologicamente, que também é importante. E isso acho que as pessoas não querem gastar dinheiro com isso. Logo, a evolução do jogador, depois lá está. Eu levo com eles aos 25, 26, tenho que estar a fazer o trabalho que tinham que ter feito nos juvenis e nos iniciados. Claro. Isso não é bem feito para a modalidade. Achas que há alguma maneira de se poder dar a volta a isto? Eu acho difícil, Luís. Nem com a federação? Eu acho que se tivesse um apoio maior federativo em relação a isso, sim, mas eu acho que não faz parte do projeto agora de médio e longo prazo da federação. Acho que não? Eu não acredito, porque gira tudo em torno do mesmo, que é você ter um respaldo financeiro para apostar nessas situações que você está falando. Um treinador que tem um pouquinho de capacidade, que faz um curso, que quer aumentar o seu leque de conhecimentos, que tem que gastar, tem que investir, para depois bater na porta de uma formação e falar assim, olha, vem a custo zero,
não é? Então, eu acho que se tivesse esse incentivo direcionado para os clubes, para os diretores direcionar Para aquela situação. Mas devia ser obrigatório. Por exemplo, aquilo que tu dizes no Qatar, o governo é que paga a coisa. Sim. A federação dizia assim, via o projeto do clube. Isto é um projeto, olha, eu dou-lhe esta verba, mas sou eu que pago o treinador. Diretamente, nem sequer a verba passava pelo clube, não é? Porque nós já sabemos que estamos em Portugal e aquilo às vezes o dinheiro ganha asas, a gente bebe Red Bull e põe-se a Hoje em dia em todo lugar. Não é? Pronto, mas cá pronto, é aquela situação que nós sabemos. E eu acho que isso podia ser feito. Tu vês um jogo de futsal na televisão, tem muito patrocínio, muita publicidade, este jogo é patrocinado, não sei o quê. Vês a taça da liga, isso vale dinheiro. Gira dinheiro. Não é? A televisão não é de bordo, olha, dá cá, que coisa. Claro. Dinheiro, esse dinheiro devia ser distribuído, não só, tu dizes, os 8 primeiros, não só por aí, pelos clubes das divisões mais abaixo. Para quê? Para eles terem motivação para trabalhar, não é? Da melhor maneira, mas não, é só aqueles 8, vamos andar aqui sempre na mesma coisa. E depois, muito à volta da seleção. E a estrutura da seleção agora está muito bem trabalhada e top, não sei o quê. Só que é só ali. Sim. Ali Benfica e Sporting porque têm um grande nome. E depois há outros clubes que, por exemplo, o Porto ainda não entrou, mas há clubes com nome que não sabem aproveitar bem o nome para depois trabalhar esse tipo de situação. Bem, mas como nós não estamos na federação, não somos nós que... já vamos e ficávamos aqui mais 2 horas, mas já está a acabar o nosso tempo. O realizador, que vou-te dar aqui uma ofertazinha aqui do Futsal Forma, que é para tu fazeres publicidade também, não é? Levas aqui uma camisolinha. Obrigado. E um chapéuzinho, que lá no Qatar faz calor, e tu levas isso e fazes publicidade, claro, porque nós também precisamos, lá está, porque isto aqui também ninguém se chega à frente. Somos nós aqui que somos os carolas e como gostamos do futsal, gostamos disto e fazemos isto à nossa custa, à custa pessoal, mesmo à custa financeira, não temos apoios nenhuns. Pode ser que para a frente, com as audiências, alguém se queira cá meter, e nós consigamos fazer isto com mais qualidade. Mas olha, é o melhor que nós conseguimos fazer, mas fazemos com todo o gosto e gostamos de ter aqui pessoas como tu e como as que já cá estiveram. Agradecemos-te o tempo que é isso mesmo. Não perdeste tempo, acho eu. De maneira nenhuma. Acho que também foi interessante para ti e para as pessoas que vão ver também acho que foi muito interessante, porque a tua história enquanto jogador e treinador, e esperemos que para o futuro também que tenhas sucesso e que daqui a 2 ou 3 anos saias do Qatar, porque isso não interessa a ninguém. É verdade. Adriano, olha, grande felicidade. Um abraço para ti, muitas felicidades para ti. Obrigado mesmo pelo convite, fico lisonjeado com o convite. Não vais por aí. Quanto a nós, marcamos encontro para outra altura aqui no Futsal Forum. Não se esqueçam de pôr o like na nossa página, que é para ajudar aqui aos nossos meios, para ver se aumentamos os meios, para ver se conseguimos fazer isto com mais qualidade ainda. Até à próxima.